Olá, eu sou o Jimmy Aislan, canal Pro Direta, e hoje estamos aqui para bater mais um papo sobre legislação. Bora começar? Primeira coisa que a gente vai falar hoje, o primeiro assunto que eu trouxe para conversar com vocês, até para a estreia de um conteúdo um pouco mais adensado no canal, é uma operação uma IC que saiu agora no início desse ano, que é operações de voo em aeródromo não controlado. E a gente vai dar uma circulada sobre algumas informações ali, até para poder orientar o uso do pessoal que acaba utilizando aeródromo não controlado, né? E tem algumas dificuldades de entender, ou enfim, legislação, né? Sempre dá uma travada de alguma forma. O que é interessante lembrar é que essa IC foi feita no final do ano passado, em dezembro, e foi publicada no final do ano passado e entrou em vigor dia 2 de janeiro. Então, a partir do dia 2 de janeiro, ela já está valendo, né? Sobre o que ela fala exatamente, né? Ela vai regulamentar o uso de aeródromo não controlado, mas aeródromos públicos, tá, gente? Públicos. Por que públicos? Porque privado acaba tendo suas próprias regras e depende de orientação do administrador, enfim. A gente tem algumas diferenças aí básicas sobre isso. E essa IC ela vai complementar dois outros regulamentos, a ICA 137, que é a documentação da aeronáutica que fala sobre serviços de tráfego aéreo, e a MCA 116, que é o manual de fraseologia aeronáutica, né? Então a nossa fraseologia aeronáutica ela tem aqui alguns exemplos. Mais para frente eu vou fazer um vídeo só sobre a MCA 116, vou separar ela ainda. Mas enfim, essa IC vai falar sobre ele vai dar até um número, né? Sobre os 575 aeródromos públicos que a gente tem no Brasil, mas ela não vai regular qualquer um, né? Em torno de 60 deles são controlados, tem torre, então tem um serviço de controle de aeródromo. Ela vai falar do restante. Desse restante, 84 possuem rádio, serviço de AFIS, e 431 não tem órgão ATS. Então são aeródromos, às vezes, que estão relacionados a alguma prefeitura, né, ou ainda ao governo do estado, depende de como foi colocado. Às vezes alguma organização não governamental. Então eu vou ter vários tipos de aeródromo público aí conforme o Rotaer, né, são as informações. Bom, se eu vou falar de aeródromo público, por que isso foi regulamentado, né? Por que isso era importante? Porque antes dessa IC entrar em vigor, o circuito era bem latado e eu acho que a maioria já conhece essa formalística, né? Então, no geral, ela ainda é válida, porém, para aeródromos públicos ela deu uma flexibilizada, que é como? Antigamente eu entrava a 45 graus, perna do vento ou perna contra o vento, né? E a saída também, 45 graus, perna do vento ou perna contra o vento. Só tinha essas duas maneiras. Pô, Jimmy, mas eu tinha a VAC, né? Sim, tem cartas visuais, mas não é objeto ainda dessa IC. Ela ainda fala, né? Ela não regulamenta aqueles aeródromos onde eu tenho uma carta de aproximação visual publicada. Vou dar um exemplo bem simples para aqueles que não conhecem ainda, deem uma olhadinha na IS Web. E aí eu tenho lá, tanto o aeródromo de Porto Alegre e Canoas, que são muito próximos, eu tenho VACs publicadas, cartas visuais. Um deles de Canoas para aproximação pelo setor norte, e a de Porto Alegre pela aproximação pelo setor sul. Então eu não vou ter um circuito completo, e eu vou ter essa carta de aproximação visual publicada, tá bom? Então era assim que funcionava antes. E aí para modificar, para flexibilizar esse uso de um aeródromo não controlado, imagina, tá num aeródromo sozinho, né? Por exemplo, o aeródromo de Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, e não tem ninguém voando, e eu tenho que entrar na perna contra o vento, perna do vento, vou ter que sair no circuito por esses lados. Então, se eu pudesse entrar direto, seria possível? Sim, é o que vai acontecer, né? E ele dá umas informações gerais que são bem simples, não vale a pena a gente dar uma lembrada, né? Primeira delas, a regra de chamar na FCA. Então tem a regra né, se a rádio estiver funcionando 27 milhas, eu tenho que manter o contato. Se não estiver funcionando a 10, ou se não tiver um serviço de AFIS a 10 milhas chegando, ou até 10 milhas saindo, eu tenho que manter a escuta da FCA, tá? É obrigatório. Lembrar que, mesmo que eu tenha uma flexibilização de regras, não exime ao piloto dar uma olhada, né, pelo menos se certificar, dos outros tráfegos voando, tanto VFR quanto IFR. Lembrando que IFR tem preferência, né, os planos instrumento, os voos instrumento, eles têm preferência sobre os voos visuais, tá bom? Vai dizer também que as descidas para o circuito, né, devem ser feitas preferencialmente pela perna contra o vento da pista que vai ser utilizada ou afastada. E aqui ele está falando sobre não a entrada, ela está falando sobre a descida, exatamente. Por que a descida?
eu poderia descer na perna do vento, mas aí eu tenho uma aeronave fazendo toque arremetida, por exemplo, e aí vai dizer mais para frente ali que o toque arremetida tem que seguir em frente, alcançar a altitude do circuito, e aí sim ingressar à esquerda na perna do vento da pista que está utilizando. Imagina que no meio do caminho você vai encontrar essa aeronave fazendo o TGL dela e você vai entrar também na perna do vento. E aí essa descida pode ocasionar um conflito. Então, preferencialmente, né, vai ingressar pela perna contra o vento, mas o que ele vai dizer é que as descidas para o circuito vão ser feitas pela perna contra o vento ou afastados do circuito. Tá bom? Então vai dizer ali mais para frente que preferencialmente a entrada no circuito é feita pela perna contra o vento, né, e vai manter ali a questão básica dos circuitos serem feitos com curvas à esquerda e lembrar, né, as aeronaves de reação a 1.500 pés e as aeronaves restantes a 1.000 pés. Tá? O circuito é feito assim. Então isso não mudou, né, de nenhuma forma. Seleção de pista, né? Lembrar que numa pista que não, um aeródromo que não é controlado, é discricionário do piloto acabar selecionando a pista que vai utilizar. Então, claro, eu tenho informação de vento, às vezes de biruta, se não tem o AFIS funcionando, mas ainda assim é discricionário do piloto. Mesmo assim, eu tenho algumas questões a serem lembradas, né? Por exemplo, se eu tenho uma aeronave fazendo circuito na pista, né, e eu vou utilizar aqui uma cabeceira aleatória, né, de Caxias, por exemplo, que é a 1533, se eu tenho uma aeronave fazendo circuito para a pista 1 no 5, eu não posso ingressar nesse circuito para 3.3 de qualquer maneira. Eu vou ter que preparar, né, prever a entrada no circuito com segurança para não deixar a outra aeronave, a que já estava no circuito, em uma situação de perigo, tá bom? Então, primeiro eu tenho que deixar essa aeronave pousar ou livrar o circuito para depois eu ingressar na perna, aquela que eu quero, na perna contra o vento da pista que eu vou utilizar. Lembrar que a aproximação final, naturalmente, tem a preferência, tem a prioridade sobre as outras no circuito, né? Pô, Jimmy, então quer dizer que se eu entrar mais baixo tá valendo? Não, não tá valendo, tá, gente? Eu já sei que tem gente aí, a gente conversa com o pessoal do Aeroclube, né? Que chega no circuito, tá fazendo circuito, aí o cara chega, não, mas eu tô mais baixo, a regra é do mais baixo. O mais baixo da regra é quando eu estou me aproximando do circuito. O circuito ele deve ser feito a 1.000 pés. Né? Se o circuito é previsto a fazer a 1.000 pés, você entrar abaixo desses 1.000 pés, quer dizer que você está acabando, né, tendo uma infração de tráfego aéreo, porque sobrevoar áreas abaixo do previsto é uma infração. Então, vamos lembrar que não vale tudo, tá? O pessoal que está fazendo toque arremetida, né? Então, terminei o meu treinamento, toquei e arremeti, antes de fazer a curva à esquerda, eu tenho que atingir pelo menos a altitude de circuito de tráfego. Aí depois que eu atinjo a altitude de circuito de tráfego, aí sim eu vou fazer a curva à esquerda e ingressar na perna do vento da pista que eu estou utilizando. E a saída do circuito ela foi facilitada. Então, se antes eu tinha que sair pela perna do vento ou perna contra o vento da pista, né, agora não preciso. Agora eu vou manter a reta de decolagem, subir em altitude e aí sim livrar para a esquerda ou a direita a critério do piloto. Tá bom? Então essa foi uma flexibilização bem interessante. E aí o que ele vai falar exatamente, né? Quando eu tenho o AFIS, a rádio, né, tá ali funcionando, eu tô valendo a rádio, né? O que eu posso fazer? Então, preferencialmente, a entrada vai ser pela perna contra o vento, mantendo a altitude de tráfego. A altitude de tráfego eu cruzo a pista em altitude de tráfego, ingresso perna do vento, perna base, reta final. Até aí tudo bem, né? As decolagens, que é o número 2 aqui pra gente. As decolagens são feitas sempre mantendo a reta, aí sim, atingir o ponto de altitude do circuito, aí eu posso ou manter a reta, curvar à esquerda ou à direita a critério do piloto e aí continuar a minha ascensão, se for o caso. Há uma flexibilização um pouquinho diferente agora nos ingressos pelo lado do pouso, né? Então eu posso ingressar ali onde tem o número 3, que é pelo, vamos dizer assim, seria o prolongamento, né, da perna do vento. Então imaginar que a perna do vento comece muito antes, aí eu poderia ingressar direto na perna do vento, seja no ângulo de 45 graus ou acompanhando ela direto. Ainda posso ingressar, porque não mudou isso, né? Ingressar na perna do vento a 45 graus, que é o número 3 afastado. Posso ingressar também, e aqui são as duas maiores novidades, eu imagino, né? Direto numa perna base, que é o número 4, e numa reta final, que é o número 5. Lembrando que os ingressos número 4 e número 5 só são válidos se não houver conflito.
eu tenho uma aeronave num circuito de tráfego, né? Tá ali, ela entrou na perna contra o vento, bonitinha, cruzou a pista, ingressou na perna do vento, aí vem o malandro e diz assim, não, parei um pouquinho, eu estou na reta final, eu tenho preferência. Qual é a preferência? Onde é que dá a voz de preferência? Porque aqui não tem um controlador regulamentando isso, né? É pela chamada, tá, gente? Então eu fiz a chamada inicial, eu estou aqui, então digamos, você ingressou na perna contra o vento, está cruzando o aeródromo, está ingressando na perna do vento da pista 15, né, da pista no 5, e está informando essas posições ali na frequência de coordenação aeronáutica, na FCA sua, seja na livre ou seja na publicada, aí entra o malandro e fala assim, olha, fulano de tal, para perna na reta final, blá blá, e fala as informações, tem que falar. Fulano de tal está na perna do vento para girar perna base. Né? Então a preferência é de quem está no circuito, gente. Então aqui é bem claro isso. Só dá para entrar nessas partes aqui, 3, 4 e 5, se não houver conflito. Tá bom? Lembrar que isso é com aeródromo com AFIS, tá? Por que o AFIS? Porque o AFIS você tem um intermediador ali, você tem alguém que tem informações, né? Até porque em alguns aeródromos é permitido, inclusive, a operação de aeronaves sem rádio, né, se pertence ao aeroclube. E aí, quem é que vai saber isso? Quem é que vai ter essa informação? Como é que eu vou me comunicar? Então, eu preciso ter esse canal direto aí com a AFIS, tá? E o aeródromo sem AFIS, a flexibilização foi um pouquinho diferente, né? Mas ele vai dizer que, ainda assim, preferencialmente a entrada vai ser pela perna contra o vento, vai manter a questão da decolagem, mas para aeródromo sem o serviço de rádio, gente, sem o serviço de rádio, não está valendo ingresso direto na perna base nem na reta final. Você vai ter que entrar ou pela perna contra o vento ou pela perna do vento. Aí assim, vou ter aqui uma informação um pouquinho diferenciada, né? Mas lembrando que a entrada pelo número 3, que é ali a perna do vento, prolongamento dela é 45 graus, apenas se não houver conflito. Então, recapitulando, o ingresso primário sempre vai ser pela perna contra o vento. É o que vai dizer essa IC pra gente. E claro, né, sempre tem alguns cuidados que acabam acontecendo e é bom lembrar, nunca é demais, né? Lembrar que se eu não tenho um mediador, né, o controlador ele acaba direcionando. O serviço de controle de tráfego aéreo ele é fechado para isso. Porque a gente determina as informações. Então tu vai pousar, tu não vai pousar, tu faz curva direita, a gente sequencia, inclusive, né? E quando eu não tenho um mediador, às vezes há uma tendência em pensar que não tem regra. Sim, tem regra, tá? Não é terra de ninguém, não é terra de Marlboro, não é Velho Oeste, tráfego aéreo e aviação como um todo, a primeira regra é a segurança, né? E a segurança não é malandragem, então não vale aqui aquela mania que a gente tem que ser brasileiro em tudo e ser, não, eu vou dar um jeitinho. Não tem jeitinho, tem regra, tá? E lembrar que com o rádio, com o serviço de AFIS funcionando, mesmo que ele não esteja funcionando, também essa dica é válida, tá, gente? Quanto mais precisa a sua informação for, melhor é para todo mundo. Então imagina que você está voando no circuito de tráfego, está entrando na perna contra o vento de uma pista 15, da pista 1/5, e aí do nada eu entro na fonia e falo, para conhecimento das aeronaves voando, isso sem rádio, tá? Para conhecimento das aeronaves voando, aqui é o Papatango, Eco, Tango, Zulu, estimando 5 minutos para a perna do vento. Perna do vento da onde? Qual pista? Então não me dá uma informação. Ou ainda 5 minutos a 10 minutos para o circuito de tráfego. Não diz nem de onde veio, para onde vai. Então a informação fica muito perdida, né? Então quanto mais precisa for essa informação, melhor é para todo mundo que está ali voando naquela frequência, tá bom? Então se eu estou vindo do setor norte, estou estimando a perna contra o vento da pista no 5, é simples, né? Para a frequência, para a coordenação geral, Papatango Eco Tango Zulu, se aproximando do aeródromo pelo setor norte, estima a perna contra o vento da pista 1/5 a 5 minutos. Se ninguém respondeu é porque não tem ninguém na fonia ainda, né? Então, e é assim mesmo, mantenha a informação, mantenha a atenção para o circuito, para as outras aeronaves voando, tá? No finalzinho da IC, ela vai dar um modelinho, tá, gente, bem simples até, de informações de entrada no circuito, e aí vai usar até a rádio Altamira como exemplo. E os exemplos são bem simplificados ali, nada demais, tá? Mas dá uma olhadinha, tem até a parte em inglês, né? Lembrando que para aeródromos que não são controlados, o inglês ele não é obrigatório, pelo contrário, né?
aeronaves estrangeiras voando nessas localidades, elas têm que ter a capacidade de comunicação ARAR em língua portuguesa, está previsto pela MCA, pela ICA 117, que fala de plano de voo, tá? 111, perdão. Então aqui vai dar, né, bem simples ali, né, falando Rádio Altamira, né, o Kilo Serra Tango, procedente progresso, 10 minutos fora, radial 225, nível 075. Aí a Rádio Altamira, até agora ele não falou nada, né, mas aí a Rádio Altamira dá as informações completas, ciente, vento calmo, temperatura, aeródromo, né, visual, CAVOC, tráfego na perna base, pista 07 para toque remetida, é um 172, tráfego adicional cruzando o campo para ingresso na perna do vento da pista 07, o Embraer 110, descendo para 1000 pés, informa intenções. Ou seja, já te dá um panorama bem complexo, né? Eu tenho um TGL e eu tenho um Bandera descendo para 1000 pés para ingressar na perna do vento da pista 07. E aí sim, esse Kilo Serra Tango aqui vai ter que começar a se ajustar para essa quantidade de movimentos, né? Bem simples, tá? E aí entrada direta, aí sim vai te trazer um outro exemplo aqui um pouco mais simplificado, mas é procedente de progresso, 10 minutos fora, blá 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 blá, e aí a Rádio Altamira vai dizer que não tem ninguém no aeródromo, né? Então não há tráfego conhecido, informa intenções. E aí o Kilo Serra Tango vai dizer ciente, reportará na longa final da pista 07 para aproximação direta. Então, com a rádio operando, eu tenho essa possibilidade aí, né, de entrar no circuito de maneira direta, né? Digamos que o cara estivesse vindo para um setor mais a sul, né, vamos pensar assim, e vai entrar direto numa base. Também é possível? Sim. Nesse caso, eu não tenho conflito e aí vai permitir. Tá bom? É isso, pessoal. É uma IC bem interessante, apesar de ser curta, ela tem bastante informação, ela modifica regras que são há muito tempo utilizadas. Então, para aquela galera que não está muito adaptada, né? Não, só tem que entrar por 45 da perna do vento, perna contra o vento. Vale a pena dar uma verificada. São, eu acho, 4 ou 5 páginas, eu imagino que seja isso. Mas mesmo assim é bastante conteúdo, tá bom? Aqui fica o nosso agradecimento, né? Não esqueçam de se inscrever no canal, né? Dá um joinha lá pra gente, se curtiram, né? Manda o bizu adiante aí, comenta esse bizu aí, passa o bizu adiante e liga as notificações para receber as informações do canal. Ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima.